Meus queridos, eu quero compartilhar uma palavra e a princípio vamos ler somente o versículo 32, que diz: Davi disse a Saul, versículo 32 do capítulo 17: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Amém? Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós diante da Tua presença te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é muito bom. E diante de Ti, Senhor, nós colocamos esta mensagem, aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Espírito Santo, tenha total liberdade, Senhor, para falar aos nossos corações, para falar em nossas vidas, e que a Tua palavra ela venha encontrar, Senhor, meu Deus, o Seu objetivo, que é trazer transformação, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo eu oro e eu peço que toda desatenção, que toda preocupação, que toda ansiedade, que tudo aquilo que queira tomar o nosso coração, a nossa mente, venha ser repreendido agora em o nome de Jesus, e que o Senhor Ele venha, Senhor, completar a Tua obra nesta noite, em nossas vidas, para este dia, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem nesta noite é: onde está seu foco na batalha? Tá? Você pode repetir comigo, por gentileza? Onde está seu foco na batalha? É uma pergunta, né? Onde está o seu foco na batalha? Essa mensagem aqui, o Senhor, Ele falou comigo essa semana e foi bem interessante, porque dia 28, quinta-feira, estava falando com o Senhor, estava tendo meu momento devocional, e ali falando com Deus, não estava lendo Samuel, estou lá em Levítico e Salmos da minha leitura, então não estava, fazia um tempinho que eu não lia Samuel, e o Senhor me trouxe à minha memória, né, essa passagem de Davi e Golias. E é até legal que quando fala em Davi e Golias, o que eu lembro da minha infância? Por quê? Tem a tia Nicole está aqui, né, que é a líder do departamento do Ministério Infantil. O que eu lembro? Das minhas aulas da minha infância durante os cultos que eu frequentava. Era naquele momento que a história de Davi e Golias, ela foi introduzida na minha vida, e demais histórias também foram introduzidas na minha vida, e isso foi muito bom. Então glória a Deus pelo Ministério Infantil, pela vida da Nicole que está aí à frente. E você, pai, mãe, você tem uma imensa responsabilidade, falo comigo próprio, porque sou pai também, de trazer o nosso filho e deixar ele ali na aula para aprender mais do Senhor. É até interessante, porque quando nós deixamos nosso filho lá, não é para que nós venhamos, vou deixar ele lá, porque senão eu não consigo assistir. Não é para que ele seja ministrado também, para que ele aprenda também. Então, glória a Deus, pelas minhas tia Meire, tia Marilene, foram as minhas tias aí na minha infância que me ensinaram, a própria minha mãe também, em casa, que tinha culto no lar também, ensinando para nós a palavra de Deus. E essa história de Davi e Golias, eu acredito que você saiba de cor. Se eu te der um microfone aqui, você vai descrever ela de maneira muito, muito boa. Eu sei que você sabe os detalhes, você já sabe o que aconteceu, você já sabe o final, o meio, o início da história, você já sabe tudo aquilo que ocorreu. Mas o Senhor, Ele por meio da palavra dEle, Ele sempre traz ensinamentos e instruções para a nossa vida. E no dia 28 não foi diferente. Eu estou passando algumas circunstâncias no trabalho, algumas dificuldades. O pastor José sabe que a gente conversa bastante, comentei alguma coisa com ele. E tem hora que a gente passa algumas lutas no trabalho que a gente vê e fala assim: meu Deus, por que eu estou passando essa luta? Eu estou buscando ao Senhor, eu estou procurando seguir uma vida de santidade, de retidão ao Senhor. E o Senhor me trouxe esta palavra, me trouxe essa mensagem aqui de Davi e Golias, para que nós venhamos a entender o contexto. E aí a gente já vai chegar no foco da ministração. Davi, ele tinha o seu pai Jessé, e Davi era o irmão mais novo da sua família. Davi tinha 7 irmãos, ele tinha 7 irmãos, e Davi, sendo o mais novo, ele tinha como responsabilidade na sua casa cuidar das ovelhas do seu pai. Esse era o propósito no qual Davi estava executando. Davi cuidava das ovelhas do seu pai.
Davi estava sempre auxiliando o seu pai naquilo que era necessário. No capítulo 16 nós podemos ver que Davi, ele é ungido rei. E o que é lindo, que quando Samuel, o profeta Samuel, entra ali na casa de Jessé, ele bate o olho em Eliabe, o filho mais velho, e fala assim: é esse que eu vou ungir. E Deus fala para ele: não, porque você olha a aparência, mas eu conheço o coração. E diz o texto então, que passa os 7 irmãos de Davi, e Samuel vira para Jessé e fala assim: acabaram-se os moços, acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens, não tem mais ninguém. E ali então Jessé fala assim: tem o Davizinho que está ali cuidando das minhas ovelhas. E ele manda então Davi chegar ali. E quando Davi entra, o Senhor, o Espírito Santo, coloca no coração ali de Samuel: é esse que eu estou ungindo como rei. E glória a Deus por isso. E no capítulo 17, então, Davi assume como rei? Não, Davi volta a cuidar das ovelhas, porque esse era aquilo que Deus havia preparado para ele. Davi era ungido rei, mas ele entendia que a função dele naquele momento era cuidar de ovelhas, era cuidar das ovelhas do seu pai. E diz o texto então, no capítulo 17, que tem uma grande batalha. Os filisteus, os filisteus, um grupo que era ali levantado para trazer ali guerra contra o exército de Israel, para trazer uma batalha contra o povo de Deus. E no versículo 1 nos fala então que eles se encontram para esta batalha. Eles vão até uma região, o povo filisteu, o exército filisteu e o exército de Israel, junto com Saul sendo o seu rei, governando ali, guiando o seu povo até aquele ponto de batalha. Porém ali aparece um novo personagem, esse personagem se chama Golias. E eu quero trazer uma descrição aqui de Golias, que diz do versículo 4 ao 7. Golias, ele tinha 2,9 metros. Era muito alto. Eu acho que o irmão mais alto da nossa igreja é o Hector. E eu já perguntei para ele, eu acho que ele tem 2,5 metros, acho que uma coisa assim. Então Golias, ele tinha 85 centímetros a mais que o nosso querido irmão Hector, que não está aqui conosco nesta noite. Então Golias era muito, mas muito alto. Além disso, Golias, ele utilizava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Então 60 quilos, era um pouquinho mais do que o meu peso. Então, estou brincando, mas assim, Golias usava então uma armadura que pesava 60 quilos, imagina o peso dessa armadura, era quase 5 vezes o peso do Benjamim. E além disso, ele utilizava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. Então vai montando na sua mente, você que é visual, você que tem o hábito de construir as coisas na sua mente, vai montando Golias aí, 2,90 metros, todo com uma armadura de bronze, tinha um dardo no seu ombro. Que mais? A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro pesava cerca de 7 quilos. Então Golias era muito assustador, ele trazia ali uma aparência de muita imponência, uma aparência de um poder muito grande, uma força muito grande. E diz o texto, nós não vamos ler, mas depois na sua casa você pode ler com calma, é uma história que vale a pena a gente ler novamente. Diz o texto que Golias, ele ia diante do exército filisteu e ele se apresentava e falava assim: eu quero ver algum guerreiro que seja suficiente para batalhar contra mim. Eu quero saber se tem alguém aí do exército de Israel que tem força para lutar contra mim. Se ganhar de mim, nós nos tornaremos seus escravos. Ele tinha total arrogância, era um homem prepotente, era um homem orgulhoso, era um homem que tinha sua confiança na sua altura, na sua força, na sua armadura. Ele tinha total confiança daquilo que ele era. E diz então que o exército de Israel, o que o exército de Israel fez? Eles amarelaram, trazendo para os dias de hoje. Eles ficaram com medo.
eles ficaram assustados, eles ficaram totalmente ali aflitos, eles ficaram angustiados, e isso durou 40 dias. Já parou para pensar nisso? Durante 40 dias o povo de Israel, diz o texto que no começo até eles ir ao campo de batalha, eles iam com grito de guerra, o exército de Israel. E quando eles chegavam ali, o exército filisteu estava do outro lado, e ali então saía Golias, com a sua altura, com a sua imponência, e confrontava o povo de Israel, o exército de Israel. E o exército de Israel ficava ali com medo, ficava aflito, ficava sem palavras, ficava ali totalmente angustiado, tentando achar uma solução, tentando achar uma alternativa, tentando achar algo. Mas algo aconteceu no decorrer desses 40 dias. Algo ocorreu no decorrer desses 40 dias. Eles estavam, o objetivo de Golias era trazer medo, era trazer ali uma preocupação, era trazer um sentimento de derrota, era trazer um sentimento de que já era, não tem jeito, nós estamos aqui em exército, mas nós não conseguimos fazer. Trazia ali uma paralisia. Mas a história não acaba aí. A história não encerra por aí, você sabe muito bem. Diz que um certo pai, chamado Jessé, chama o seu filho que estava cuidando das ovelhas, e diz ao seu filho: leve esse alimento para os seus irmãos, e leve também alguns queijos para os capitães ali do exército de Israel, e me traga notícias daquilo que está acontecendo durante essa batalha que já perdura 40 dias, que já dura um certo tempo. E diz no versículo 17, vamos acompanhar juntos: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi então chega nesse campo de batalha. Davi chega nesse campo de batalha, no qual está um caos, no qual está uma situação totalmente adversa. E o primeiro ponto aqui que eu quero trazer aqui para a nossa meditação, para a nossa reflexão: qual era o foco do exército de Israel? O exército de Israel, guiado pelo rei Saul, que tinha como autoridade ali o rei de Israel, o rei Saul, levantado por Deus, porém já tinha sido rejeitado, e por isso no capítulo 16 Samuel ali unge Davi, mas ali Saul ainda representava o povo de Israel, a autoridade que o Senhor tinha estabelecido. Saul e seu exército estava com foco em Golias. O foco do povo, do exército de Israel, estava naquele problema, e num problemão bem grande de 2,90 metros. O foco do exército de Israel estava naquela circunstância, uma circunstância adversa, uma circunstância complicada. Diz até no versículo 11, que quando Saul e os israelitas ouviram isso, ouviam Golias desafiando, eles ficavam aterrorizados e muito abalados. O exército de Israel, um povo separado por Deus, um povo escolhido por Deus, um povo debaixo da promessa de Abraão, Isaque e Jacó, um povo que peregrinou 40 anos no deserto, um povo que viu maravilhas ali no Egito, as 10 pragas, um povo que viu o Senhor descer maná do céu, um povo que viu cordonizes trazer alimento para todo aquele povo. Eles estavam diante de um problema, focado no problema. 40 dias olhando para o mesmo Golias, 40 dias olhando para Golias e falando: meu Deus, não tem alternativa para nós, nós estamos perdidos, nós não temos solução. Aqui eu já trago uma lição para nossas vidas,
que Golias era o problema ali do povo de Israel, o exército de Israel. E qual que tem sido o nosso problema? E aqui foi aquilo que o Senhor falou comigo no dia 28. Mateus, você está olhando para esse Golias aí? Por quanto tempo você vai ficar focando no seu problema? Por quanto tempo você vai ficar olhando para esse problema que repete de segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Por quanto tempo você vai ficar olhando e pensando naquilo que você está passando? Satanás, ele levanta inimigos, e nós sabemos por meio de Paulo, quando escreve aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades. E diante desses principados e potestades, o Senhor, ele levanta, ele nos dá o que? Uma armadura. Ele nos dá o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados de prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé para proteger contra os dardos inflamados do maligno, e a espada que é a palavra do Senhor. E aqui, onde tem sido o nosso foco, igreja, diante das dificuldades que eu e você temos enfrentado? Nós estamos olhando para o Golias que todo dia, de manhã e à tarde, ele aparece diante de nós e fala assim: será que você vai ter coragem de confrontar? Será que você vai ter coragem de lutar contra mim? Será que você vai ter coragem de batalhar contra mim? Talvez o Golias seu seja alguém no seu trabalho. Talvez o Golias seu seja um vício que você luta contra. Talvez o Golias seu seja alguém da sua família que sempre quer te jogar para baixo, que sempre quer te colocar ali como uma pessoa ruim, uma pessoa não digna, e ainda fala assim: ainda você vai na igreja de domingo fingindo ser crente. Talvez o seu Golias seja alguém, um seu vizinho, ou até mesmo uma doença, uma enfermidade, eu não sei, mas eu sei que Deus está falando para você: muda o seu foco, não olhe para o seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. O povo, o exército de Israel, que era conhecido por ver grandes coisas, eles estavam focados em Golias. Eu estava focado no meu problema, no meu trabalho. E aí Deus mandou me falar, falou para mim: ô Mateus, não é assim. Começa a olhar para o tamanho que eu sou. Começa a ver como eu sou grande. Começa a experimentar mais de mim. É importante eu falar isso, porque tem hora que você acha: o pastor que vai pregar, ele está isento nada, meu irmão, estamos tudo no mesmo barco. O que muda é que eu estou aqui trazendo algo que o Senhor colocou no meu coração, mas todos juntos somos discípulos de Cristo, no qual o Senhor é o nosso autor e consumador da nossa fé. Aquilo que o John trouxe ali, a ministração no começo do culto e durante toda a adoração, nós olhamos para Jesus. Jesus é o autor, Jesus é o consumador. Nós olhamos para Ele e Ele vai nos transformando dia após dia. Ele vai acrescentando fé em nossos corações, vai nos transformando de dentro para fora. Então eu falo aqui para nós nesta noite: aonde está o nosso foco? Tem hora que nós em nossa vida cristã, você já conheceu um irmão que sempre fala que está em luta? Como é que você está? Estou numa luta, mas uma luta brava. Né? Tem aquele irmão que sempre está na luta e nunca vê coisa boa, Jesus amado. Como é que está o seu trabalho? Nossa, uma luta. E a sua família? Meu Deus do céu, está pior ainda. E como é que está? Aí você começa a tentar achar alguma coisa boa, né? Fala assim: nossa, que bom, você está respirando, você viu? Mas eu tenho rinite, é terrível. E agora quando muda o clima, é péssimo. Ontem minha rinite estava legal. Mas você está respirando, isso é bom. Meu irmão, minha irmã, todos aqui presentes, você também que está acompanhando na sua casa, para de focar no problema, começa a ver aquilo que Deus já tem feito em sua vida. Começa a ver aquilo que o Senhor já tem proporcionado na sua vida. Talvez você está preso assim como o exército de Israel, ali 40 dias, ouvindo um Golias, um chatão de 2,90 m, confrontando você e tentando colocar medo em você.
A batalha que nós enfrentamos, ela quer colocar medo. Satanás quer colocar medo. Só que Satanás, ele é o pai da mentira, ele não tem poder. Quem tem poder é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já venceu na cruz do Calvário. Hoje, eu e você, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos santificados, nós estamos sendo transformados. Não deixe Satanás colocar medo no seu coração. Não deixe ele te colocar para baixo. Creia que o Senhor está contigo. Creia que o Senhor está te guiando dia após dia. Que hoje seja um marco na sua vida. 40 dias de guerra que Golias vem na minha frente. Chega! Eu não olho mais para Golias. Eu quero conhecer mais Jesus. Aleluia! Aleluia! E Jesus é tão bom, Deus na sua soberania, Ele é tão bom que Ele sabia que o povo estava complicado. E aí Ele manda Davi, um homem, um rapaz ainda, mas que já tinha um coração entregue ao Senhor, que já tinha uma comunhão com Deus. Um homem que sabia, um rapaz que sabia qual era a sua posição, e a sua posição era cuidar de ovelhas. Mas quando Deus, ele tem um propósito, Deus, ele tem um plano, você não precisa ficar levantando, aqui eu. Sabe quando você vai escolher time? Isso faz muito tempo já, quando estava na escola, e aí você não quer ser o último, né? É muito triste você ser o último escolhido. Então quando começa a escolher o time, você não está escolhendo, você já começa a falar assim, eu aqui, ó, sou bom, sei marcar, sei correr bastante. Deus, ele não precisa disso. Deus, ele não precisa que eu e você venham falar assim, ó, eu, Mateus, 34 anos, fiz 34 ontem, graças a Deus. Eu, Mateus, sou estudado, trabalho como analista de sistemas, tenho formação, fiz teologia aqui na nossa igreja, sou filho do pastor da igreja, escolhe eu, Deus. Não. Deus, ele está esperando onde nós estamos com a nossa preocupação. E a preocupação de Davi era cuidar das ovelhas do seu pai. E aí Deus escolhe, Davi, vem cá. E utiliza o pai dele para trazer uma instrução. Vai lá naquele exército lá. Jessé sabia o que estava passando? Não. Mas Deus, na soberania dele, ele escolhe ali, fala para Jessé, envia Davi. E Davi chega. E aqui eu já trago qual era o foco de Davi. A segunda reflexão aqui para nós. Qual que era o foco de Davi quando ele vai na batalha? Levar alimento, simples, e trazer notícia. Ele tinha como objetivo levar alimento e trazer notícia. Davi, ele sabia o que ele tinha para fazer e ele fazia com excelência. Então quando ele chegou na batalha, a primeira coisa que ele fez, aqui é a comida, está garantido aqui, trouxe McDonald's para todo mundo, tá tranquilo. E agora eu vou falar para saber o que está acontecendo. E diz então, o texto, no versículo 20, Davi deixou as ovelhas com outro pastor. Olha a preocupação de Davi, né? Davi, ele cuidava das ovelhas, ele fala assim, ó, eu vou lá cumprir aquilo que meu pai mandou, mas eu não posso deixar as ovelhas do meu pai de qualquer forma. Eu tenho que pedir para alguém cuidar dessas ovelhas. E na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento, quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Lembra que eu comentei? O povo ia para o campo de batalha, eles iam animados. Eles não iam desanimados. Eles iam motivados. Estamos indo lá, vamos lá. Não sei qual era o grito de guerra deles. Iavé, não sei, pode ser. Mas eles iam animados. E diz o texto, logo filisteus e israelitas estavam frente a frente, naquele campo de batalha, frente a frente. Exército contra exército. Davi deixou suas coisas com os responsáveis pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual.
Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma das suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Davi chega e vê essa situação. O exército de Israel chegou ainda animado lá, mas quando viu Golias novamente, eles falaram: poxa, será que Golias hoje faltou na batalha? Mas não, Golias estava lá, os 40 dias, era Caxias, né? Todo dia ele estava lá desafiando. Assim é a luta em nossa vida, tem hora que a gente acha que não tem folga, né? Tem hora que a gente acha, a gente tem uma luta no trabalho. Então aí você, antes de chegar no trabalho, ou você trabalha no escritório, e aí você pega o ônibus, ou pega sua condução, seu carro, ou até mesmo você trabalha home office, eu trabalho home office, então o meu percurso é do meu quarto até o escritório. E nesse caminho, você vai grito de guerra, amém, é hoje vai ser tranquilo, hoje vai ser sossegado, hoje está garantido. Mas quando chega lá, tem um Golias lá levantando de novo. E aí você fica apavorado. E Davi, quando escuta tudo isso, ele começa a parar: peraí, que negócio é esse aí? O que está acontecendo? E diz, então, no versículo 26, então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi sabia quem o exército de Israel representava. Davi, um rapaz que cuidava de ovelhas, tinha mais entendimento sobre o exército do povo de Deus do que os próprios ali militantes que estavam na batalha, porque ele conhecia quem era Deus. E aí aparece o irmão mais velho, Eliabe, que Samuel achou que ele ia ser o futuro rei. Ele já aparece e tenta repreender ali Davi, diz o texto 28 ao 31. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Davi responde: o que fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados e fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Aqui nós já aprendemos mais uma lição, né? Tentam desanimar Davi, e alguém da sua própria família, alguém do seu próprio cerco ali familiar, alguém que cresceu com ele, alguém que sabia o quanto Davi era responsável, alguém que sabia o quanto Davi ele tinha como responsabilidade as ovelhas do seu pai. E Eliabe, imagina no dia da consagração lá de Davi como rei, né? Como ele ficou chateado, eu ser o irmão mais velho e o mais novo é consagrado e é apresentado como o próximo rei. E esse mesmo Eliabe, ele despreza o trabalho de Davi. Davi, ele sabia que se ele desse atenção para um inimigo da sua própria casa, aquilo lá poderia pará-lo e paralisá-lo. Mas Davi, ele toma uma atitude. Ele fala assim: não estou querendo confrontar. O que eu fiz agora? Ele não se deixa abalar com a ofensa do seu irmão. Meu irmão, minha irmã, não vamos deixar se abalar com ofensas não. Não vamos deixar se abalar com ofensas não. Vamos entender que todos nós aqui estamos com o mesmo propósito. E o nosso propósito é o que? É servir a Jesus, é adorar Jesus, é louvar Jesus, é nos entregarmos mais e mais a Jesus. E quanto mais nós vamos para perto de Jesus, pode ser que surja Eliabes, ou seja, até irmãos dentro da nossa casa, para tentar nos desanimar. Poxa, mas você está cuidando disso na igreja? Ninguém dá importância, não tem evidência. O Senhor não está preocupado com a evidência, Ele está preocupado com o seu coração e o quanto você está fazendo isso diante dEle.
Aleluia, todos nós aqui temos uma importância no reino de Deus, todos nós aqui somos parte do corpo de Cristo, o corpo místico, no qual eu tenho uma função, você tem sua função, do mais novo ao mais velho tem uma função no corpo de Cristo. Então se alguém tentar te desanimar, você fala: eu sirvo a Jesus, eu faço parte do corpo, e como corpo eu tenho uma função, e essa função é adorar Jesus, é louvar Jesus, é servir a Jesus. É servir a Jesus, seja no que for, na casa dele, ou até, não necessariamente na casa, mas na sua vizinhança. Você é igreja, e quando você ajuda o seu vizinho, você ajuda uma pessoa que bate na sua residência, e dá um alimento, dá alguma coisa, você está sendo igreja, e você está servindo a Jesus. Mas irmãos vão aparecer, Eliabe vai aparecer, e vão falar: você está cuidando só disso? Mas o foco de Davi não estava em confrontar Eliabe. E ele fala: o que fiz agora? Davi não dá atenção, e ele sai de perto de Eliabe. Ele vai perguntar para os outros soldados: deixa eu confirmar esse negócio. Eu acho que Davi estava tão surpreso diante daquilo. Ele sabia, ele conhecia o Deus dele. Davi ele cuidava de ovelhas, ele não ficava cuidando de ovelhas ali rodando o Instagram, não. Nem tinha Instagram na época. Davi não ficava ali fazendo nada ali, dormindo, não. Davi ele entoava louvores de adoração ao Senhor. Davi criava salmos. Davi construía ali instrumentos. Diz no capítulo 16 que um espírito toma a vida ali de Saul, e ali então eles procuram alguém para tocar instrumentos, para que Saul ali se acalmasse. Quem eles escolhem? Davi. Porque Davi ele passava tempo com Deus. Meu irmão, não tem como ser cristão só de domingo, meu irmão. A gente precisa buscar Deus todo dia. A vida com Cristo não pode ser limitada a 1h30 ou 2 horas numa semana. Isso é muito pouco comparado ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. Jesus ele deseja se relacionar contigo diariamente. E eu não estou falando para você e vou te dar uma fórmula do que você tem que fazer. Não, você vai descobrir isso em Cristo. Mas uma coisa eu já te falo: Bíblia tem que ter. E é o principal além da oração. Passe tempo conhecendo o seu Criador. Davi tinha entendimento de quem era o seu Criador. Então mesmo que Eliabe tente desanimar, ele vai lá, procura outras informações. E ele fica sabendo então, tudo isso que está acontecendo mesmo. E essa informação chega a Saul. E Saul manda: vem cá então, Davi. Deixa eu entender o que esse rapaz aí chegou trazendo queijo e causou um problemão aí interno. E aqui eu trago a terceira reflexão. A primeira, só recapitulando, qual era o foco do exército de Israel. A segunda, qual era o foco de Davi. E a terceira, Davi tinha experiência com Deus. Davi passava tempo com o Senhor. E diz então que Saul, ele fala com Davi, né? Ele conversa ali com Davi. Vamos acompanhar aqui só para... Diz no versículo 32, que nós lemos no início da mensagem. Vamos ler então o 33. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Davi não estava com foco no guerreiro. Davi estava com foco em Deus. Então a preocupação dele de ser um guerreiro de 2,90 m era indiferente. E ele diz então no versículo 34 a seguir, que quando ele está cuidando das suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, aparece um urso, e ele vai lá diante daquele urso e toma as ovelhas, e mata o urso. E depois apareceu um leão, e ele vai lá, toma a ovelha com o seu cajado e mata aquele leão. E o que é lindo, que Davi ele apresenta essa experiência, mas ele não coloca a glória nele, ele coloca a glória em Deus. O que nós devemos, né? Muitas vezes a gente gosta de falar experiência com Deus. Glória a Deus, a gente tem que mesmo falar das experiências que nós vivemos com Deus, porque isso edifica a fé dos nossos irmãos. Mas a nossa experiência com Deus não é para trazer glória para nós, é para trazer glória para Deus. Se por acaso nós matamos um leão ou um urso, a glória é dele. Quem deu força para matar foi Deus.
Quem deu força para nós vencer batalhas, dificuldades, lutas, aflições, enfermidades, vícios, problemas familiares, no casamento, com seus filhos, foi Deus. Foi o Deus de Israel, nosso Senhor e Jesus Cristo. Aleluia. E é lindo que Davi ele fala: fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi sabia para quem ele trabalhava. Davi sabia qual era a camiseta que ele estava vestindo, qual era o clube que ele pertencia, e era o Senhor dos exércitos. E esse time não perde uma. Esse time ele está em todas, ganhando tudo que aparecer, porque ele recebe a força do nosso Senhor e Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, para vencer Golias, Davi ele tinha convicção de quem era Deus. Para vencer o Golias da minha vida, da sua vida, nós devemos entender quem é Deus. Quem é o nosso Deus? O Senhor deseja que nós venhamos a conhecer mais Ele. E tem muito para conhecer do Senhor. Tem muito para a gente conhecer de Deus. Tem muito para a gente conhecer da palavra dEle. Tem muito. A Bíblia é o único livro que você vai ler uma vez, ler duas, ler três, e você fala assim: nossa, eu ainda não sei. Vai ler, vai lendo. Lê tantas vezes possíveis que você tiver. Quantos anos de vida você tiver, você lê uma vez por ano, pelo menos. E você vai aprender mais. E você vai aprender mais. Porque o Senhor ele tem mais para dar, Ele tem mais para te mostrar. Não vamos ficar acomodados com o raso. Não vamos ficar acomodados com o superficial. Não vamos ficar acomodados achando: mas eu não sou pastor, eu não tenho um cargo eclesiástico. Não tem problema, meu irmão. Você é sacerdócio santo. O Senhor te escolheu como sacerdócio para você ter o seu local com Deus, para você ser um pequeno Cristo, para você ser um missionário no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. E para isso você tem que conhecer quem você representa. Tenha sede e fome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. E ali então, Davi é desafiado mais uma vez. Saul fala: então tá bom, já que você está corajoso aí, já que você tomou um Red Bull corajoso aí, agora vai para cima do Golias, tá ok, né? Pode ir. Mas toma minha armadura. Não vou te deixar você enfrentar Golias, um guerreiro de 2,90 m, porque o foco de Saul estava em Golias, sem uma armadura. Quando nós não focamos em Deus, nós achamos que nós temos meios e métodos para vencer o nosso inimigo. Quando nós não focamos em Deus, nós achamos que nós temos a alternativa correta, nós temos o processo que precisamos para vencer o inimigo. Se eu fizer isso, eu vou vencer essa batalha. Não, é Deus que vai vencer essa batalha. E o que Saul fala? Então toma minha armadura. Davi colocou. Davi, um jovem, magrinho ainda, coloca aquela armadura, não consegue nem andar. Ele anda com dificuldade, aquela espada pesada. Ele vê aquilo e fala assim: não vai dar certo isso não. Davi sabia que não era a experiência de Saul que ia fazer ele vencer aquela batalha. Meu irmão, não é a experiência de uma pessoa que vai te ajudar a vencer uma batalha, vai ser Deus. Não baseie a sua fé, não baseie as suas lutas baseado numa experiência. Tem hora que nós achamos: poxa, mas as pessoas que têm experiência, pessoas mais velhas, glória a Deus por isso, elas tiveram experiência, mas Deus quer que você tenha as suas experiências também. Seja inspirado pelas experiências dela, mas não coloque as experiências dela como fórmula para você vencer os seus obstáculos. Deus, ele tem uma maneira singular de agir em nossas vidas, Ele trabalha de uma maneira particular. E Davi então, ele deixa tudo aquilo, e ele vai. Lá no versículo 40, ele pega 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e a sua funda, foi e enfrentou o filisteu. Davi agora tem mais um desafio.
Seus desafios, seu irmão Eliabe, depois Saul, e agora o próprio Golias tenta intimidar ele. E diz no versículo 41, Golias com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi, por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em seu nome de seus deuses, venha cá e darei sua carne às aves e os animais selvagens, berrou Golias. Ele tentou ser desanimado pelo seu irmão, eles tentaram desanimar ele por meio do rei, e agora Golias olha para ele com desprezo, olha para ele e ri da cara de Davi, e fala assim, você é um cão, eu pegarei o seu corpo e darei como alimento a aves. Ou seja, colocou Davi lá embaixo. Satanás, ele pega todas as mentiras mais absurdas e joga na nossa cabeça, assim violentamente, falando assim, você não merece esse trabalho que tem, você não merece essa família que tem, você não merece servir a Jesus, você não merece ir frequentar a igreja, você não merece esse ministério, você não merece servir na casa do Senhor, você não merece nada disso, você é um cão, você é um lixo. Satanás joga essa mentira em nossa mente. Ele joga isso na nossa mente. Mas aí sabe o que nós fazemos? Diz, no versículo 48, que quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi, ele vai correndo atacá-lo. O que é lindo, que Davi ele é confrontado, jogam Davi ali, ele tenta jogar Davi com todas as palavras mais piores possíveis. Davi, do que intimidar, do que ficar com medo, ele vai para cima. Ah é? Ah é? Isso aí? Então bora. Vamos lá ver se esse Golias é tudo isso mesmo. Davi sabia que ele não estava sozinho. Meu irmão, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Nós temos o Senhor Jesus Cristo ao nosso lado. Nós temos o Espírito Santo que faz morada em nosso coração. Ele está conosco. Quem nos fortalece na batalha não é a nossa vida, é o Senhor Jesus. E quando a gente tem ciência disso, podem jogar mentiras, podem falar o que quiser, podem tentar nos desanimar, mas você continua andando para frente, porque você sabe, o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, Ele está me guiando. Ele disse para mim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós sabemos quem está conosco na batalha. E aí algo lindo acontece. Davi não usa uma espada. Davi não levanta o seu escudo. Davi ele pega uma pedra lisa, a sua funda, e só vai aqui, ó, pimba, na testa de Golias. Vamos pensar algo aqui. Ele não tinha uma mira, ele não tinha uma sniper, ele não tinha nem um arco e flecha, que você consegue mirar, uma pessoa que sabe atirar com arco e flecha. Ele não tinha nada disso, ele tinha uma funda, e com uma funda, ele girando, ele conseguiu mirar e acertar na testa, no meio da testa. Certo que Golias, 2,90 m, devia ter uma cabeça bem grande, mas ele acerta no meio. Quem direcionou aquela pedrinha não foi a habilidade de Davi. Quem direcionou aquela pedra não foi ali a experiência de Davi. Quem direcionou aquela pedra não foi Davi treinando lá, cuidando das ovelhas e treinando no alvo. Não foi. Foi Deus. Porque Davi não estava com foco no problema. Davi estava com foco em conhecer mais a Deus. Então por isso eu pergunto para nós nesta noite, onde está o nosso foco na batalha, meu irmão? Se o nosso foco estiver em Deus, a gente vai com a fundinha aqui, ó, e a gente acerta na testa do Golias. Aleluia. E diz então, que Davi,
Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Meu irmão, você vai vencer essa batalha, não vai ser com as suas armas, mas vai ser com a arma do Senhor. As pessoas possam vir diante de nós com espadas, mas nós vamos diante dela com o Senhor dos exércitos. Aleluia. E ali então Davi joga aquela pedrinha, e assim que aquela pedra encrava ali na testa de Golias, ele cai com o rosto em terra. Você já viu alguém cair para frente depois de ser atingido na testa? Estranho isso daí, né? Eu vi de um pastor e eu achei sensacional isso. Até Golias teve que se prostrar diante do Senhor dos exércitos. Todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que o Senhor dos exércitos é o nosso Salvador. Ali ele leva uma pedra, do que para trás ele se prostra e cai com o rosto no chão. E Davi ali então, ele teve que admitir antes da sua morte que havia Deus em Israel. Havia Deus em Israel. Meu irmão, a luta que nós passamos, a dificuldade que nós enfrentamos, a batalha que nós passamos, seja na sua saúde, seja onde for, isso vai se prostrar diante do Criador, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E Davi então corre, pega aquela espada, que eu imagino que deveria ser muito pesada, diz 7 quilos, ele pega ali aquela espada e corta na cabeça. Só o peso já era suficiente, nem força ele precisou colocar. E corta a cabeça de Golias. Deixa Saul quieto, né? E ele pega então. E aí é muito doido, né? Se a gente for parar para pensar, a Bíblia tem umas coisas assim, né? Imagina a cena, meu irmão. Davi, franzino, ruivo ali, né? Magrinho, com roupa de pastor de ovelha, correndo com uma cabeça para baixo e para cima. Mas ali ele estava levando, não era o troféu dele, mas era o troféu do Senhor dos Exércitos. Ele estava mostrando para aquele povo que estava paralisado, para aquele povo que estava ali 40 dias vendo Golias, 40 dias sofrendo, 40 dias vendo ali Golias afrontar, confrontar, trazer medo, trazer ali toda uma preocupação para o povo de Israel, e eles ficarem totalmente perdidos. Davi estava mostrando, existe Deus em Israel, vocês têm que ver que nós cremos num Deus. Davi não colocou aquilo para trazer um orgulho para si de forma alguma. Davi estava mostrando, tem Deus. Exército, tem Deus. Exército, tem Deus. Meu irmão, quando você passa a luta, dificuldade, testemunhe o que Deus está fazendo na sua vida, e carregue aquilo que você está vivendo, carregue aquilo que o Senhor está te libertando, está te livrando, está te transformando, está te dando muitas coisas, seja cura, seja uma promoção no seu trabalho, seja o que for, mas carregue aquilo e fala assim, foi Deus que me deu, foi Deus que me concedeu. E Davi ficou andando para baixo e para cima com aquela cabeça, porque ele falou, esse povo de Israel vai sair corajoso. E deu certo, porque diz o texto que então os filisteus ficaram amedrontados. O principal guerreiro deles foi abatido. Humilhante, porque foi um jovem rapaz. Deus faz coisas loucas para confundir os sábios, diz Paulo na sua carta aos Coríntios. E ali então, o Senhor, Ele opera algo. E ali então nós vemos Deus trazendo um ânimo novo ao exército de Israel. O que eles fazem agora? Eles partem para cima dos filisteus, como se fosse o último dia. Eles vão ali, recebem ali todo o vigor de Davizinho,
eles entendem o tamanho desse Deus, porque aos olhos humanos algo sobrenatural, um milagre ocorreu, e eles correm então. Meu irmão, quando nós testemunhamos aquilo que Deus faz em nossas vidas, o nosso irmão, a nossa irmã, eles são edificados, eles vão para cima da batalha também, porque eles sabem que Deus que te sustentou. Quando olhamos para aquilo que Deus ele faz na vida do nosso irmão, a gente fala, glória a Deus, Deus vai fazer na minha também, porque assim como Ele ama o meu irmão, Ele ama a minha vida também. Nós somos filhos de Deus, nós somos cordeiros de Cristo, nós iremos receber a herança de Cristo, nós iremos estar ali com o Senhor, sentado ali juntamente com o Senhor, adorando a Ele. E diante desse Jesus, nós então encorajamos nossos irmãos. E meu irmão, depois que o Senhor falou comigo isso na quinta-feira, na quinta eu já comecei o trabalho diferente. Eu falei, agora vem Golias, chama no Teams aí, porque eu sabia que quem estava comigo era Jesus. Jesus não te coloca num trabalho para você sofrer, meu irmão. Jesus não te colocou na sua família para você sofrer. Jesus não te deu a sua esposa, o seu marido para você sofrer. Jesus não te deu o seu filho e a sua filha para você sofrer. Jesus não te deu o seu pai e sua mãe para você sofrer. Não. Jesus te deu para que você venha ser um representante dele, do reino dele, para fazer algo diferente. Para fazer algo diferente. Davi tinha 7 irmãos, mas Davi foi o único ali que tomou uma posição. Eu sou representante do Senhor dos Exércitos. E por meio da semente de Davi, você sabe quem chega, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, o filho de Davi. O filho de Davi, ele vem. Depois de aproximadamente 1000 anos, ele nasce. Não num palácio. Ele nasce numa manjedoura, no meio dos animais. E ali ele começa, estabelece um reino. Com 30 anos ele inicia seu ministério. Um ministério curto de 3 anos. Eu fiquei pensando, quando eu fiz 34, eu falei, Jesus não chegou nos 34. Você já parou para pensar? Jesus vive eternamente, eu sei, Ele ressuscitou, glória a Deus. Mas aqui neste mundo Ele não viveu até os 34, e Deus está me dando a oportunidade de viver até os 34. E diante disso, o que eu irei fazer com meus 34? O que você irá fazer com a sua idade? O que você irá fazer? O que nós iremos fazer? Vamos aprender com Davi, igreja, vamos passar tempo com esse Criador, vamos entender quem é esse nosso Deus, vamos buscar a presença dEle, vamos nos dobrar diante dEle, vamos nos render diante dEle, vamos olhar para a nossa batalha e falar assim, eu só vim aqui entregar isso, eu não vim, eu estou cuidando de ovelhas, eu estou cumprindo o meu propósito aqui, essa batalha vem, mas é só uma consequência no meu caminho, porque o meu olho está em Jesus. O meu olho está em Jesus, eu estou focado em Jesus, eu sirvo a Jesus, eu creio em Jesus, é Jesus que morreu na cruz, é Jesus que ressuscitou, é Jesus que me deu vida, é Jesus que se revelou para mim. Aleluia, aleluia. Meu irmão, exerça a sua função, pare de focar no problema. Se você luta contra um pecado, para de olhar para esse pecado, para de colocar, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer esse pecado. Como assim? Eu consigo servir a um Deus maravilhoso que me ama, mesmo sendo pecador e falho. Ele me amou primeiro, Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me deu a oportunidade para aceitá-lo. E hoje não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas eu não sou assim, mas declare, hoje não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas eu não sou assim, hoje não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quanto mais você vai falando, isso daí vai começando a encarnar no seu espírito, e você vai entendendo, hoje não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia. Vamos tirar o foco de Golias. Golias é alto, eu sei, Golias é cheio de bronze, eu sei, mas Jesus, Ele tem os olhos como chama de fogo. Seu cabelo é branco como a neve. Em suas coxas está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. Esse Jesus, Ele tem se revelado para nós.
Esse Jesus, Ele deseja que nós venhamos a conhecer mais Ele. Ele não está olhando quanto tempo de cristão você tem, Ele não está olhando sua idade, Ele não está olhando sua classe social, Ele não está olhando nada disso, Ele está olhando para você e está falando assim: eu te amo. Eu te amo. Igreja, vamos mudar a nossa mentalidade, vamos mudar o nosso foco da batalha. Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, eu já estou encerrando. Ele diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Quem muda nossa mente não é a nossa força do pensamento. Quem muda nossa mente não vai ser a pessoa do seu lado, não, vai ser Deus. Mas para isso você tem que se apresentar como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, no qual Deus espera que nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício. O que é isso? Não é a gente se matar, não, é nós nos entregarmos totalmente, é nós dizermos: Senhor, toma o controle da minha vida, Senhor, toma cada parte do meu ser, eu sou teu e tu és meu, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia, aleluia, aleluia.